sabe? Mas assim, Bem, caraca, eu já fiz isso aqui e tô, tipo assim, cometendo o mesmo mistake, né? Então eu pois falei é, assim, paciência. Isso daí é coisa que só vai, talvez, sumir com muita prática, que no meu caso tem que ser muita mesmo. Aí fui refazendo, eu fiquei quebrando a cabeça e falei, cara, como é que aqui tá que é só fazer isso? Aquela parte da calculadora de colocar os dados, tal, eu falei assim, caraca, cara, cadê isso? Aí tentei, aí depois eu entendi a anotação que eu tinha feito. Foi muito bom passar limpo, porque aí eu vi que eu ainda tô com dúvidas nas mesmas etapas, sabe? Dúvidas assim, você vai fazer o exercício? Aí eu não tô aqui na aula com você. Aí aquela dúvida, ela reaparece porque eu não tinha praticado de novo, entendeu? pode crer. Negócio é o seguinte, cara, de fato tem que fazer bastante treino aí. Eu, particularmente, não costumo ter alunos com problema em colocar as coisas na calculadora, Agora você tem. mas, pois é, mas aí é o que, né? É fazer mais exercício. Eu não posso pôr as coisas na calculadora para você e também não posso ficar dizendo como pôr, né? É Uhum. uma coisa que você tem que fazer aí e entender a lógica. Tipo, não é mecânico, né? Você vai olhar para sua calculadora e vai entender, quando eu coloco desse jeito, funciona assim. E por aí vai. Foi Tá. por aí que eu fiz. Aí eu consegui, falei, pô, calma aí, mas se eu anotei assim, eu vou fazer exatamente assim como eu anotei. Aí deu certo. Bom, Né? então tá bom. Não tente fazer mecanicamente, né? Tente entender como é que vai funcionando. Como é que funciona. Bem, vamos lá. Eu vou continuar então as questões, porque se o problema é mais calculadora que qualquer coisa, a gente pode continuar as questões. A última questão que a gente fez, pelo que eu estou vendo aqui, é 869. Agora Qual é a é próxima da sua lista? Me o fale. outro capítulo. Deixa eu pegar aqui. A semana foi tão corrida que eu fiquei um tempo sem abrir o computador ficou um pouco lento. Agora é a 98, não, 9.49. Professor, eu vi que você me mandou lá aquelas duas listas, mas eu ainda não tive tempo de olhar aqueles arquivinhos que você mandou, ainda não tive tempo de olhar. Aí, o que você acha que, tipo assim, que tem que ficar na minha cabeça para o capítulo 8? Bem, tem que ficar a mesma coisa que já era para ter ficado dos outros, né? Que é como usa a tabela, né? Que é toda a ordem da resolução das coisas. Do tipo, primeiro você observa quem é a hipótese, né? Nós já estávamos fazendo teste de hipótese. Depois você faz um desenho para entender o que é que você quer encontrar. Se é a região ali antes do ponto, da região crítica, depois da região crítica. Né? De fato, faça o gráfico, né? O gráfico da distribuição gaussiana, porque é sempre a mesma merda, né? É sempre isso aqui, é sempre isso, e sempre um z que você precisa calcular. Melhor, olhar na tabela. É esse cara que vai definir a tua região crítica. Depois você vai sempre calcular um Z ou um T que seja. De modo geral, a fórmula é a média nova menos a média velha, dividido pelo desvio padrão, raiz de N. Veja, eu nem tenho um problema aqui, mas a lógica é sempre essa. Daí esse Z é o Z calculado. Você só precisa ver se esse Z calculado está dentro ou fora da região crítica, certo? Se ele estiver aqui dentro da região crítica, aceita a hipótese alternativa. Se ele estiver fora da região crítica, aceita a hipótese nula. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Ok? Do ponto de vista teórico, é sempre a mesma coisa. É sempre Se ele fazer. estiver fora, eu rejeito a hipótese nula. Se estiver à direita. Se ele estiver dentro da região crítica, você rejeita a hipótese nula. Se ele estiver fora da região crítica, você aceita a hipótese nula. Olha o nome, crítico.
Crítica porque é novo, é uma coisa fora do comum. Então você vai ter que rejeitar o que não é fora do comum. Caso rejeitar a hipótese nula. Ok? É bem autoevidente, assim, quando a gente entende o que é a região crítica, né? De novo, não tente decorar isso do ponto de vista de decorar, lógico, ou melhor, do ponto de vista mecânico. Tenta entender isso do ponto de vista lógico, né? Hipótese nula, hipótese velha. Funciona para os casos antigos. Hipótese nova. Essa região nova. Essa região do Z calculado para a esquerda, como é que você chamou? Tipo, é a área conhecida? Pode ser a área conhecida. Não tem um nome, né? O que importa é que aqui é região crítica. O resto é resto. Mas tá ótimo. O resto não tem um nome e tal. Beleza? Note de novo que eu não precisei pegar nenhum exercício para descrever esta parada, né? Sempre desse jeito. E sempre quando a gente estiver falando de intervalo de confiança, a gente vai usar dois tipos de fórmula, ou aquela fórmula Z ou aquela fórmula T, né? Sim. O que vai mudar da fórmula Z para a fórmula T é única e exclusivamente como é que você pega os valores críticos, né? Tabela. Ok? A gente pode reescrever aquela fórmula da T e a fórmula da Z? Pô, mas tá aí a do Z, né? Do T é a mesma coisa. Só troca a letra. Certo? Em vez de Z é a letra T. O problema, de novo, não é a letra. Não, mas não era aquele mais ou menos, não sei o que lá? Mais ou menos aí do T, mais ou menos. A média, a do T tá aqui, ó. Média, mais ou menos. X. Pode falar X linha? Aquilo se chama X linha? X barra. X barra. Eu cismo de chamar X linha. X barra mais ou menos T vezes a variância sobre raiz de N. Essa aqui no caso é a T. Pois é, que coisa, hein? E aí? Que coisa aqui. Vejo que você está viajando no que não já não deveria estar mais viajando, né? Porque eu e você, Por isso que eu tô querendo particularmente, revisar antes de seguir. escrevemos essa fórmula no mínimo umas 10 vezes, assim, né? Baseado no que a gente já estudou e tal. Mas veja, essa é que assim, né? Nós estudamos duas coisas em específico. Uma é o teste de hipótese, que é o que eu estava assim lembrando para você, e outra, de fato, é o que você está falando agora, né? Que é o Intervalo de confiança. intervalo de confiança, exatamente. E daí, de novo, é a mesma fórmula, né? Eu posso pegar a média mais ou menos o erro. Agora, esse erro, de modo geral, é Z vezes desvio padrão por raiz de N. É praticamente a mesma fórmula, né? Que é esse intervalo de confiança. Daí, se você estiver falando de teste T, em vez de Z, é T. Só isso. Né? A fórmula é a mesma, sacou? Mas se você estiver falando do teste T, aqui no caso é T. Ah, claro, e aqui também a gente normalmente não chama de sigma, a gente chama de S, né? É isso Standard aí. Deviation, S da amostra, né? A gente usa o teste T quando nós temos o desvio padrão da amostra. É. Ok? Aí, só para ver se eu consegui fixar esses assuntos na minha cabeça. Quando eu for olhar na tabela, estiver falando da T, por que é T, professor? Você sabe? Não tem ideia, deve ter sido um cara que tem o nome T. Porque esses Ah, não, nomes. eu acho que eu sei porque é T, é por causa do formato do gráfico. Tipo, o teste T, Ah, ele é mais agudo, ele é mais assim. Isso aqui deve parecer um T pra algum maluco, né? Sei lá. Sacou? Mais ou menos isso. Deve ser por isso. mas aí, ontem eu buguei também na hora de achar o valor na tabela T. Eu falei, calma que eu já fiz isso. Certo. Aí fiquei lembrando, aí lembrei daquele Degree of Freedom, tirei lá em cima, aí consegui achar um 9. Aí depois lembrei daquele negócio do valor das caldinhas, aí consegui achar o 0,025.
Aí cruzou e achou o valor que a gente que tinha anotado, né? Então, basicamente, quando for a T, para ver se eu consegui gravar, pega o valor que está dentro da tabela, né? E quando for a Z, são os valores que estão nas colunas e linhas, né? Sim, dá para pensar desse ponto de vista. É para eu poder conseguir gravar. Sim. Eu tenho um jeito diferente. Gravar, sei lá, né? Gravar no sentido assim, na prova você tem que gravar, pô. Você só vai gravar se você fizer bastante exercício, né? Não, então, por isso que eu tô refazendo. Aí quando eu refaço, eu fico assim, caraca, cadê essa ideia? Porque eu já não lembro mais, que eu só fiz 2 vezes, é muito pouco. Tô fazendo a segunda, no caso. Eu faço aqui com você que eu tô fazendo a segunda, então é muito pouco mesmo. A minha expectativa é fazer a terceira quando tiver a matéria de novo, mas quanto mais cedo eu conseguir fazer esses como é que falaria? Esses caminhos que para mim fazem sentido, acho que eu vou ficar mais fácil para gravar. Muito bem. Sabe que a gente aprende as coisas quando a gente percebe a necessidade delas, né? Se você não perceber isso, complica. E você só vai perceber isso se fazer bastante exercício mesmo, tá? Você vai perceber, agora eu preciso decorar essa coisa aqui sempre, essa coisa tá sempre me incomodando. Sempre aparecendo, eu não sei ainda achar. Exato, exatamente. Então tem que fazer exercício. Se tu quer gravar, é isso, né? Tem gente que consegue entender as coisas sem gravar, né? Então vai, mas daí tem isso, tá? Então tá, vamos tentar fazer aí um novo exercício, essas coisas vão aparecer sempre, né? Qual que era a questão? 9,49? Isso aí. Isso aí, então. Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu traduzir essa merda aqui que eu não dou aula de inglês, dou aula de português. Português não, dou aula de matemática. Vamos ver aqui. Corretores geralmente concordam que títulos de renda fixa são um investimento melhor durante períodos de baixa taxas de juros do que... Claro. Período de altas taxas de juros, é verdade. Uma pesquisa feita com executivos durante o período de baixas taxas de juros mostrou que 57% deles tinha parte dos fundos de aposentadoria investidos em títulos. Veja só, né? Parece que vai ser um problema de teste de proporção. Ele já deu porcentagem aqui pra gente. Então tem que usar a fórmula da proporção. Né? Então, já dando um spoiler do que provavelmente a gente vai ver durante esse exercício, Z igual a P menos P, vai ter que ver se é um teste de hipótese ou teste de intervalo de confiança, né? Ainda não sei. Daí não temos desvio padrão no teste de proporção, mas temos P que multiplica 1 menos P dividido por N. Né? Ou seja, P. Temos que tratar com P aqui. Muito bem. Continuando. Deixa eu por aqui. Na verdade, deixa eu copiar essa parada e jogar aqui. Muito bem. Suponha que essa porcentagem seja constante para executivos com fundos de aposentadoria investidos no mercado de títulos. Agora, suponha que as taxas de juros tenham aumentado recentemente, que a proporção de executivos com dinheiro de aposentadoria investido no mercado possa ter diminuído. Até de hipótese, né? Tá supondo uma coisa aqui, né? Suponha. Então, tá de hipótese. Para testar essa ideia, um pesquisador seleciona aleatoriamente 210 executivos. Temos um N. 210. Desses, 93 atualmente têm fundos de aposentadoria investidos em títulos. Essa aqui é uma boa questão para você refazer depois em casa sozinho de tarefa. Para alfa de 10%, ou seja, nível de significância de 10%, o teste mostra evidência suficiente para declarar que a proporção de executivos com investimentos de aposentadoria do mercado de título é significativamente menor que 0,57. Ele quer testar se isso aqui é válido ainda ou não, né? Aquela velha história. Então, nós temos um P antigo, né, uma proporção antiga, e temos uma proporção nova que vai sair desses caras aqui. Ok? Então, a primeira coisa que a gente pode definir aqui é um P0. Né? Tudo que a gente chama de zero é antigo na matemática, né?
P0, 57%. Tudo bem até aqui? Tá. Agora P novo. A gente vai chamar só de P. Eu vou chamar de P chapéuzinho. É o 93, que é uma nova medida aí, dividido pelo tamanho da amostra, 210. Né? Então vai lá. Primeira coisa para você fazer aí, pega a tua calculadora e me diz quanto é que dá essa divisão aqui. Tá. Dá 0,44. Ótimo. 0,44, bem menor do ponto de vista estatístico, né? Que esse. Sem fazer mais nada. Se fosse para eu fazer uma previsão aqui, eu diria que a gente vai ter que aceitar a hipótese alternativa, rejeitar a nula. Ok? Porque esse cara é muito menor que esse de um ponto de vista estatístico. Beleza? Agora, temos que provar isso, né? Só achar não resolve nada. Então o negócio é o seguinte, coleguita. A hipótese nula, de acordo com o que o texto está dizendo, é que é igual a 0,57. De modo geral, não existe isso em hipótese nula. O que existe é ser maior ou igual, né? Mas aí, o cara fala sobre igual no texto ali, eu deixaria igual assim, mas quando eu vou fazer conta não tem igual. Então são problemas aí da análise estatística, né? O cara fala qualquer merda, a gente tem que aceitar. Então o negócio é o seguinte, né? O que nós realmente estamos testando aqui é que a nossa hipótese alternativa seja menor que o 0,57. Aí de novo vem aquela discussão besta. Ah, professor, mas aqui é menor mesmo. É, beleza, é menor mesmo. Mas será que esse dado não é uma flutuação, não é um errinho? Para provar que não é um errinho, ou para provar que não é um errinho para um determinado nível de confiança, nós temos que fazer o teste de hipótese, beleza? Então, o teste de hipótese tem a ver com aquele gráfico, que eu vou até copiar, né? Na verdade, eu não posso copiar porque eu estou avaliando o cara ser menor, ali eu desenhei para ser maior. Aí eu vou desenhar de novo aqui. Opa! Beleza, Radassa? Sim, senhor. Então tá bom, tá aqui o nosso gráfico. E a gente está querendo avaliar se essa nossa nova média é menor do que o valor crítico, para poder ou não, né, aceitar a hipótese nula. Então esse aqui é o valor crítico. Eu ainda não sei quem é, só estou desenhando aqui genericamente. Eu vou ter que ir lá na tabela e descobrir quem é ele. Né? Claro que ele vai estar associado com o nosso nível de confiança. Então, again, eu vou ter que pegar lá aquela tabela que eu já copiei e colei para você algumas vezes. E, opa, cadê ela? Deixa eu pegar aqui, tá aqui. E procurar, né, por nível de significância que nós estamos interessados, mas a gente tem que ser bem espertinho. Ele tá falando aqui, ó, 10%. E nós estamos avaliando apenas ele quanto a ele ser menor, né? É isso que está no texto. Então a gente tem que focar no que está sendo dito. Ou seja, em outras palavras, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que esses meus 10% estejam exatamente aqui, né? Às vezes o que acontece, né, Radassa? Tá dos dois lados. A gente está avaliando ser diferente apenas. Daí eu teria que ter 5% aqui, 5% aqui. Lembra dessas situações? Lembro. Nosso caso agora não é esse. Nosso caso é 10% todo do lado esquerdo. Então eu vou ter que ir lá na tabela procurar quanto é que é 10% todo do lado esquerdo. Claro, sempre avaliando o tipo de informação que a tabela me dá. Olha o tipo de informação que ela me dá. Ela acumula as áreas até o Z, ou seja, todos esses valores que nós temos aqui são esse laranja mais escuro, aqui que eu estou passando a mãozinha, que é a área do 0 até o Z. Então, quando eu olho para o desenho que eu fiz, o que ele me dá na prática? Me dá isso que a tua tabela em específico me dá na prática, né? Me dá isso, ok? Ou seja, um valor até o Z. Sendo bem específico mesmo, me daria isso, né? O valor até o cara positivo. Mas como tem simetria, eu posso pensar que ele está me dando até o cara negativo, certo?
Ok? Beleza. Tá, então tá bom. Portanto, se eu estou querendo que tenha 10% nessa areazinha aqui, ó, pequenininha, é porque eu quero que essa areazinha laranja tenha 40%. Então eu vou procurar o 40% que está aqui, entre esses dois, né? 39%, 40% e alguma coisa. Então é a média desses caras. Ou seja, 1,285, ok? 1,285. Alguma dúvida até aqui? Aí a gente vai ter que tirar a média desses dois? Sim, por isso que eu já falei a média de cabeça, né? Dá 1,285. A média entre 1,289 ou melhor, a média entre 1,28 e 1,29 é 1,285. Já fiz a conta de cabeça, ok? Esse é o meu Z crítico, mais especificamente, menos 1,285, né? Porque nós estamos do lado esquerdo. Sendo assim, eu preciso avaliar se esse meu valor de Z calculado vai estar no azul, no rosa ou no branco, que seja. Só no branco. Então, vamos ter que fazer a conta. Agora vamos lá. Eu escrevi a fórmula aqui em cima, né? Vou só copiar ela. Só teve um erro aqui, eu coloquei o chapéu no lugar errado. Ou não, é a média nova menos a antiga, né? O Zé. Eu tava certo, eu sou que nem o professor Girafales, eu erro quando eu acho que eu tô errado. Ah, então, na verdade, a fórmula é P chapéu, P0, P0, P0. Tá bom? Então agora a gente está procurando quem? O Z calculado. Né? Vamos recapitular tudo que eu fiz. Média proporção antiga, proporção nova. Ele quer saber se a gente vai ter que aceitar a proporção nova ou manter a proporção velha. Teste de hipótese, então. Nossa hipótese é se é menor ou maior. Portanto, 10% a todo lado esquerdo. Olhei na tabela e encontrei esse cara. Do mesmo jeito de sempre quando é Z. Agora que eu achei o Z crítico, preciso achar o Z calculado para ver se ele vai estar aqui na região velha ou aqui na região nova. Ok? Então vamos lá. Fazer a conta, só isso. Bem, tu tens todos os valores, né? Aí veja só, né? Tá aqui o P velho, que entra aqui, aqui, aqui. Tá aqui o P novo, que entra aqui. E o N é 210. exatamente. Então agora força aí na calculadora, beleza? Tem problema errar. Tenta fazer bonitinho, faz uma conta de cada vez, anota bem cada dado, né? Se você ainda se perde colocando, não tem problema nenhum.
Pessoal, toda vez eu fico bolada quando dá aquela coisa, aquela anotação estranha. Ih, não entendi nada que tu falou. Falei que toda vez eu fico bolada quando aparece essa anotação aqui, eu vou fazer discussão. Cara, teu áudio tá meio estranho. Talvez falar mais perto do microfone, não sei. Vou te mandar no WhatsApp. Não sei se... Que desgraça é essa? Vamos ver aqui. Pô, man, não dá pra ver. Não dá pra ver o que tá na tua calculadora. Agora dá. Aumentei o brilho aqui. 1,16 vezes 10 na menos 3. Porra, tu e esses problemas de notação científica. 10 na menos 3 é um número, cara. É notação científica. É como dividir por 1000. Tá tudo certo. Agora lembre answer, né? Você vai escrever. Você quer fazer a raiz quadrada desse número. Você vai apertar a raiz e depois vai apertar answer. O answer lembra a última resposta. Então aperta a raiz primeiro e depois answer. Ficou 3,823. O meu Z ficou 0. Não, 0 não. 3,8123. 3,8123 vezes 10 em alguma coisa, né? Microfone. Não esquece dessa desgracinha, porque significa demais. Né? Você, tipo, digamos que você tenha isso aqui no banco. Mas se tiver essa merda aqui, você tem praticamente R$ 0. Isso aqui significa muito mais que isso. Isso aqui são Não tô te ordens de ouvindo. grandeza. Quando você escuta ordens de grandeza, é isso aqui. Que é menos 9 ordens de grandeza. Entendeu? Ou se você tivesse isso, você seria trilionária. Dane-se o número aqui na frente. Poderia ser o número 1. Você continuaria trilionária, entendeu? Então é muito importante a notação científica. Não tô te ouvindo. Ué?
Mas aqui tá funcionando o áudio. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Oi, agora eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô, agora voltou. Eu tentei conectar um outro microfone aqui, mas ele deve ter entrado tipo um microfone e fone, mas não é não. Aí, esse meu já tá certo? Bem, eu tava falando da importância dessa coisa aqui. Ah, Você falou pra mim um número sem dizer a notação científica. Você não pode fazer isso nunca. Porque esse cara aqui tem muito mais valor que o cara da frente. Muito mais. Se você tivesse o número 10 aqui, ou o número, sei lá, 12, cara, isso aqui não importa nem um pouco. Porque esse cara é o que tem mais valor. Isso aqui é tipo 1 bilhão, entendeu? Então, se você erra nisso aqui, você tá errando a escala do seu problema muito, assim. Então, você não pode esquecer essa coisa nunca, beleza? Então, quando você vai me falar o número que você falou, 3, qualquer coisa, falta o 10 elevado a alguma coisa aqui. Qual que era o 10 elevado a alguma coisa que você chegou? -3. Pronto, pô, esse aqui é o cara importante, sacou? Tá. Agora pode continuar o resto da conta, né? Ou seja, continha de cima dividido por isso, né? Esse vai estar no answer. Então você sempre pode usar o answer para pôr ele. Deixa eu te mandar uma foto pra você ver o que eu aqui, porque Vamos ver. Tá, então você está me dizendo que você fez a raiz e daí você pegou o 0,13 e dividiu pelo resultado da raiz e deu isso. é, Tá, beleza. Só que é negativo. Você errou no sinal aqui, ó. Porque essa resposta aqui em cima dá negativa, certo? 44 centavos menos 57 centavos. Tu não vai ficar com uma dívida de centavos? Certo? Esquece conta, esquece tudo. Tem 44 centavos no banco e gastou 57. Não vai ficar com uma dívida? Então era para ser negativo, né? Então significa que a conta toda ia ter negativo aqui, ia ter negativo aqui, ia ter negativo aqui, e a resposta ia ser negativo. vai ter tudo negativo. Sim. O que significa que você vai ter um puta de um número menor que menos 1,285. Seu Z calculado deu menos 3, qualquer coisa. E eu já falei para você uma vez. Número menor que menos 2, normal, ou mais 2, que seja, número em módulo maior que 2. Você provavelmente está dentro da região crítica. E aqui, de fato, a gente está bem dentro da região crítica, como eu já havia previsto, lembra? A hora que eu falei aqui que esse número era muito menor que esse, eu já havia previsto que a gente estaria dentro da região crítica e ia ter que rejeitar a hipótese nula. Deixa eu só copiar esse valor que você botou em cima, por favor. Mas tu que me deu o valor, meu.
Só pra eu entender visualmente onde que é o que eu achei. Esse achei. Tá. Pronto. Quando copiar, fala. Só pra eu entender que o Z que eu achei tá bem mais pra esquerda. Sempre tem. Terminei. Terminei, professor. É pra mandar. Te mandar o quê? O que você fez? Não, foi só o gráfico que eu quis anotar. Ah, tá. Onde que tava o valorzinho, entendeu? Tipo, o Z que a gente tinha antes, que a gente pegou na tabela, foi menos um, dois, não sei o que lá. E o Z que a gente fez com a pontinha, tava bem pra esquerda. Uhum. A gente terminou? Caso a gente rejeitou a hipótese nova. Rejeitamos a hipótese Hum. nula, porque tá dentro da região crítica, Então, certo? o quê? Tá dentro da região crítica, então a gente tem que rejeitar a hipótese nula, certo? Temos que aceitar a nova hipótese, porque tá dentro da região crítica, né? Então a gente rejeita a hipótese nula, ou seja, a média de fato mudou. A média não é mais essa média antiga. Porque isso aqui é diferente demais para ser apenas uma flutuação, ok? É isso. Então, né, não adianta fazer a conta e errar na conclusão. Tá dentro da região crítica, rejeita a hipótese nula. Tá fora da região crítica, aceita a hipótese nula. Então, a gente rejeitou a hipótese nula porque o valor desencontrado está dentro da área crítica. Perfeito. Perfeito. Agora, ah, continuando. Continuando. Deixa eu pegar aqui.
Ah, tá. Você que tem que me dizer, né? Qual é o próximo exercício que você precisa? 9, o quê? Então, essa aqui nós temos. Cara, tu tá com um áudio muito ruim. Tem que colocar mais perto esse microfone. É que esse é o webcam. Tá pela Aí, web? Pô, aí tu me quebra as pernas. o teu é o quê? É de mesa? Não, meu microfone é um microfone de mesa, né? Mas, pô, custa. Não, então, eu tinha conectado o microfone de mesa, entendeu? Mas aí ele entendeu que ele era tipo de fone de ouvido também. Eu até tenho também um fone de ouvido, mas aquela parte do ouvido que encosta tá toda desfazendo. Um absurdo. Posso caro pra caramba. É, aquele couro estraga rápido mesmo. O meu também tá Pô, assim. cara, mas pô, aquele da JBL, pô, ele foi quase R$ 800. O negócio de se desfazer em nenhum ano. Pô, aí eu fiquei com ódio, eu joguei ele lá pra trás. O próximo é o 55. 55. É, agora parece que ele deu dados. Ou seja, provavelmente a gente vai ter que usar teste T. Ele deu, né, valores aqui para nós. Ele deu uma amostra, né, sendo mais preciso na minha fala. Se ele deu uma amostra, a gente vai ter que achar a média e desvio padrão da amostra. Certo? Então, vamos traduzir essa parada e resolver. Caiu? É, foi, saiu sem querer. Tá bom. Ah, Ó, assim, antes de ler qualquer coisa, né? Como tem uma amostra, provavelmente ele quer que a gente faça um teste T. A gente vai encontrar a média e desvio padrão na amostra. ChatGPT hoje tá uma bosta. Suponha que o número de leitos ocupados por dia em um hospital. Pô, agora tá tendo retorno. Parou o retorno. De hospital médio porte seja normalmente distribuído. Muito bem. O administrador do hospital diz ao conselho de diretores que, em média, pelo menos 185 leitos são ocupados em qualquer dia. Então, ele está nos dando a média antiga: 185. O quê? Um dos integrantes do conselho acredita que a média é menor que 185. Ó. Menor, menor. Não falou diferente, falou menor. Ou seja, vai estar só numa cauda, unicaudal, que nem o problema anterior. Ele obtém uma amostra aleatória com dados de 16 dias. Temos o nosso N, 16. Use alfa igual a 0,05, ou seja, 95% de nível de confiança, e os dados amostrais para testar a teoria da integrante do conselho. Muito bem. Então, de fato, a gente não tem o desvio padrão da população. A gente vai precisar encontrar a média nova, baseada nesses dados, e também o desvio padrão da população. E eu já falei para você que para calcular esse desvio padrão da população, a gente precisa usar a calculadora lá daquele jeitinho, né? Lembra lá que tem que ficar escrevendo cada um dos dados, vai salvando a memória, depois tu pede lá desvio padrão e te dá o desvio padrão da amostra, certo? E aí, tu lembra como é que faz? vou tentar aqui. Só para lembrar, essa média é o x barra e esse outro é o sigma x. Não, esse outro é o S. Ah, é o S. Tá. Sigma é da população, S é da amostra. O que nós temos é uma amostra, certo? Vai estar lá no mesmo lugar, né? Tá lá no mesmo lugar do sigma, tá o S, tá o X, tá tudo junto. Caso eu botar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 16.
Eu já consegui o S de X, já. 14,21. Oh, 14? Tá errado? Não, tá certo. Ah, tá. Agora a média. Lembre-se que você não precisa reescrever todos os dados, tá lá na memória. É só voltar, em vez de colocar S, colocar o X barra, né? Tá no mesmo lugar que você colocou S, você volta e coloca X barra, daí você já vai ter a resposta. Assim eu nunca vi, não. Você tá tentando isso, não. X barra. Sete, cinco? A média? Sim. Deu quanto a tua média? 175. Certo, beleza, pegou todo mundo. Agora você tem que fazer o teste de T, teste T. Né? Eu não vou fazer mais o desenho do gráfico e tal, você que vai fazer essas coisas para fazer a sua interpretação. A fórmula eu também já escrevi, só vou escrever de novo porque às vezes eu troco as bolas aqui, né? Daí pode confundir. Se você trocar a bola, imagina eu. Ó, qual que é o esquema, né? Média nova, média velha. Tudo que tem zero é velho. Lembra? Lembra? Isso. Agora a questão é a seguinte: isso aí tu vai fazer a conta T. Quem é T? Tem que usar a tabela T. Eu mandei a foto da tabela T, bati o print da foto da tabela T para você? Acho que não. Então, ou bati. Não, não bati. Então eu vou ter que ir lá no Black, achar a tabela T, mandar o print para ficar registrado. Aqui. Essa é a tabela T. Muito pequeno, velho. Não, tá bom, porque aí a gente pega a page number. Ih, Não, porque aí a gente pega o número da tabela, o número da página. 811. A questão é que o nosso N é muito grande. Nosso N é 200 e... Não, 16. É 16? Ah, é verdade, 16 é o tamanho da amostra. Então tem que olhar lá o 15. Né? Porque o DF, que ele aparece aqui, o Degrees of Freedom, é sempre o teu N menos 1. É. Então é 15. Agora, beleza, já sabemos que a linha é essa. Agora, qual que é a coluna? A coluna está associada com o nível de confiança que a gente quer. A gente quer, olhando para o gráfico, a gente quer que o nosso cantinho tenha quanto? 5%, certo? Uhum. Tá aqui, 5%. Eu anotei aqui também no caderno, dado separado. Então, se a gente quer 5%, a gente quer esse cara aqui. Essa é a coluna dos 5%. Então, 1,753. 3. Isso mesmo. 1,753, só que lembrando, né? Como é à esquerda, é negativo. Sempre a esquerda do meio é negativo, né? Isso para qualquer coisa na matemática. Tá bom? Então eu acho que você consegue terminar essa questão sozinha. Você já fez a parte que para você é a mais difícil, né? Que é a calculadora.
Não, mas eu já tô me sentindo uma craque na calculadora, mesmo errando pra caramba. Tudo Porque questão de prática. aí tinha um professor meu que ele era muito chato mesmo de matemática. Acho que os professores de matemática são pouquíssimos que vão ter traquejo humano, né? São muito A mais. gente é tudo autista. Eu me incluo também, peguei o laudo esse ano. Sério. Então, o meu problema é que, tipo assim, e não é problema. Ontem eu fiquei resolvendo a questão, mano, demorou 1h20 pra resolver a questão. Aquela 8,21. 1h20. Aí tu já tem dificuldade. Tu não lembra do que o professor explicou. O professor não deixa gravar a aula. Ou seja, aí você não lembra. Porque, tipo assim, pra mim, filosofia é fácil. Linguagem de programação é fácil. Falar de estratégia é fácil, de inovação. Inglês é fácil. Mas matemática não. Pois é, né? Assim, é tudo que a gente tem prática fica mais fácil. Às vezes eu também tento falar de outros assuntos e me perco toda. Aí eu vou falar de matemática, a coisa flui. Natural. Não precisa se preocupar com isso, tá? Então tá bom, mas você tá melhorando muito rapidamente, é isso que importa, né? Não é da tua área, né? Então só de estar tendo uma curva de aprendizado alta é maravilhoso. Então tá bom, a gente se vê na semana que vem. Tenta me trazer alguma coisa tentada, né? Que a gente sempre faz os exercícios aqui, mas se tu Uma tiveres coisa tempo. tentada. Não precisa estar feita, pode estar tentada, é melhor ainda, porque daí eu Não, mas percebo que você errou. vou tentar terminar aqui, porque eu tenho uma reunião só 2h30. Então tá bom. Tchau, Tchau, professor. valeu! Valeu.